Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos sequência a esse trabalho que nós temos desenvolvido aqui no nosso canal, que é alertar as pessoas a respeito do que diz as promessas bíblicas para os dias por vir. Uma vez que para Deus um dia como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Deus não tem tempo, para Deus não tem tempo. Na verdade, para quem é eterno, não precisa de calendário, não é verdade? O que leva Deus a olhar para calendários é este mundo, porque tudo tem o seu devido tempo, como diz o próprio livro de Eclesiastes. E cerca de 3 anos e mais um pouco, pessoal, quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, de alertar as pessoas sobre a volta de Jesus, o fim do mundo, nós sempre procuramos abordar pautas, temas na Bíblia, para que nós possamos ter fundamentos com propriedades, e não só o fundamento teológico, mas a inspiração do Espírito Santo, para podermos levar uma mensagem fidedigna e dirigida por Deus a todos aqueles que assim se colocam a assistir às nossas mensagens. E eu gostaria de dar uma mergulhada mais um pouco numa mensagem hoje, num livro hoje, que é muito abordado nas nossas mensagens. Nós procuramos muito falar a respeito disso. Porque eu, particularmente falando, pessoal, já ouvi muitos pregadores falando, inclusive na época de pandemia, que dias melhores viriam, que as coisas iriam mudar nesse mundo para melhor, E não é o que a Bíblia diz. Não adianta eu querer motivar as pessoas com algo antibíblico. Claro que se a pessoa está passando uma situação particular na sua vida, não existe mal que dure para sempre. Se ela colocar a sua fé em Deus, se ela usar a sua fé, buscar a direção de Deus, é possível que ela consiga vencer os seus problemas capitais, Seja de ordem familiar, seja de ordem matrimonial, de ordem financeira, física. A fé nos é capaz de transportar, pessoal, da angústia para a alegria, para a felicidade. A fé tem o poder de nos libertar das cadeias do diabo, Porque o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas eu não estou aqui me referindo, aos problemas capitais, de ordem particular das pessoas. Eu estou falando de mudança no mundo que nós vivemos. Não existe profecia na Bíblia que diz que esse mundo vai mudar para melhor. O próprio Senhor Jesus diz que nos últimos dias iriam se multiplicar a iniquidade e o amor de quase todos se esfriariam. Então, o que eu posso esperar deste mundo? O que eu posso esperar deste mundo quando Timóteo diz, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias os homens se tornariam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Ora, só mesmo um leigo que não consegue interpretar, o que está escrito na Bíblia com o que nós vemos visualmente neste mundo. Só mesmo um cego mesmo, assim espiritualmente falando. Porque se a pessoa pegar a Bíblia e ela ler, extrair da Bíblia, como o que nós vamos ler aqui agora, e ela botar
comparando com esse mundo, ela vai falar assim, caramba, está tudo escrito ali. Então aqui no livro de Lucas, capítulo 21, tendo o título lá, capítulo 21, versículo 7, tendo o título O Princípio das Dores, perguntaram, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu, veja que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvires falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Nós vemos aí as pessoas, ouvindo esses rumores de guerra, essa guerra agora de Rússia contra a Ucrânia, e as pessoas já estão pregando o fim do mundo. Não, o fim do mundo não será logo. Então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Grandes sinais dos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso muito aconteceu na época da igreja primitiva, lá na época dos discípulos, apóstolos, acontece isoladamente em alguns lugares por aí, até porque hoje em dia a igreja não exerce um trabalho protestante como se fazia naquela época. A igreja de hoje em dia, ela é a igreja modinha, Muitos dessas placas de igrejas que nós vemos aí, é a igreja modinha, a igreja que quer ter parceria com a política, quer ter um político que nasce de dentro dela. Por isso que elas ficam aí fazendo aliança com direita, esquerda, centrão, um ano de eleição ela está na esquerda, outro ano de eleição ela está na direita, depois ela, a igreja modinha, ela não confia verdadeiramente em Deus, porque Deus, a igreja de Jesus Cristo, ela não precisa fazer aliança com partido político para se beneficiar. Ela tem Jesus. Pega a história de Atos dos Apóstolos que você vai ver. Uma coisa é um dentre deles se converter. Uma coisa é um dentre deles se converter, um presidente se converter, um vice se converter, um senador, um desses ministros do Supremo Tribunal, se converter a Jesus Cristo, para que eles venham exercer a justiça, se eles realmente for convertido, eles venham exercer a justiça, mas mesmo eles sendo um convertido, exercendo a justiça que for, eles não vão mudar o que está escrito na Bíblia. Eles não vão mudar. Porque passarão os céus e a terra, porém essa palavra não há de passar. Mas a igreja de Cristo, ela vive em oração, em constante oração. Você veja que a igreja de Cristo, ela sempre foi de oração. Jesus motivou os seus discípulos a orar. O dever de orar sempre nunca esmorecer. Lá, a parábola do juiz Inico, que a viúva lá foi interceder lá. Então nós temos vivido nos nossos dias, meus irmãos, o que está escrito na Bíblia. Princípio das dores. Mesmo acontecendo o arrebatamento da igreja, porque agora não vai instaurar uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, não vai ser agora. Isso vai acontecer dentro da grande tribulação. Não confunda o princípio das dores com a grande tribulação. Princípio das dores, pré-arrebatamento. Grande tribulação, pós-arrebatamento. Correto? Entenda bem isso. Esse princípio das dores aqui, em que ainda há a presença de Deus, da igreja de Cristo, onde não houve o arrebatamento da igreja, a igreja de Cristo vai passar por esse princípio das dores.
Mas a igreja de Cristo não vai passar a grande tribulação quando surgir nela o cavalo branco, que é o surgimento do anticristo. Aquela grande tribulação, a igreja de Cristo não vai passar, como diz lá Apocalipse. Depois daqueles 7 anos, ainda vai haver a prisão de Satanás e vai haver o milênio aqui. Então, quando ele diz ali, não será logo, o fim do mundo será logo, a palavra de Deus é fiel. Haverá o milênio com a prisão de Satanás, depois Satanás vai ser solto, vai ser derrotado, vai acontecer o juízo final, onde todos vão se comparecer, né? Menos os salvos, os que já estão com o nome no livro da vida. A quem não estiver, vai comparecer diante do trono branco, do justo juiz, e vai ser condenado ao lago do fogo eternamente. Então vai se instaurar neste mundo, este mundo aqui, vai ser instaurado nele, onde não haverá mais o mar, um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém vai descer, que vai ser a morada de Deus, e nós, os salvos, iremos reinar nesse novo céu, nessa nova terra. Tá bem explicado? Porque nós ficamos ouvindo por aí muita coisa, pessoal. Eu não precisei estudar teologia para poder me fazer entendido disso. A própria Bíblia diz. E quem me dá a sabedoria, a direção para que eu possa entender estas coisas, é o Espírito Santo. Por isso que a Igreja de Cristo, ela deve exercer a postura da pregação do Evangelho da graça. Do Evangelho do Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas a igreja, modinha, né, desses fariseus hipócritas, eles investem em quê? Em vitória. Que você vai vencer. Campanha disso, campanha daquilo. E todas as campanhas deles têm a presença de um envelope para o povo dar oferta, para o povo dar dízimo. Entendeu? Porque não vai acontecer nada na minha vida, como diz o livro de Mateus capítulo 6, por mais ansioso, inquieto e preocupado que eu esteja, não vai ser acrescentado um côvado. 1 centímetro da minha vida não vai ser acrescentado. Mas aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que eu preciso andar preocupado com comer, beber e vestir? Nós vivemos num mundo em que instiga, incita as pessoas a isso. O mundo que nós vivemos. O capitalismo, né, que nós vivemos. Quem tem quer ter mais, não é verdade? Quem tem quer sempre ter mais. A nossa divisão de renda é a mais injusta que possa ter. Enquanto tem um ganhando aqui, né, trabalhando uma carga excessiva de horas, tem outro ali ganhando milhões e milhões, com bem menos de carga horário trabalhado. Porque a nossa divisão de renda, ela é injusta. Ah, Joel, mas você não crê na meritocracia? Creio na meritocracia, mas isso não é o caso. Não é o caso. Tá certo? Não vamos nem entrar nesse assunto aqui. Então, nós falamos, pessoal, para as pessoas, né, alertando elas sobre a importância que tem delas viver uma vida entregue a Jesus Cristo, ter aceitado Jesus como seu Salvador, não de fachada, mas de fato e de verdade, né? Tendo abandonado esse mundo, abraçado a regeneração, que é o nascimento da nova criatura após o batismo nas águas, que é o sepultamento da velha criatura, de ela se envolver cada vez mais com a palavra de Deus, em leitura da Bíblia,
né? Fazer suas orações diariamente, todo dia orar o Pai Nosso que está nos céus, apregoar, se for necessário, um jejum, se for necessário, para se livrar de alguma coisa, de alguma situação da carne que está difícil, apregou um jejum para matar a carne. Então, ela investe na sua comunhão com Deus. E a igreja que ela frequenta alimenta essa comunhão com Deus. Quer dizer que é pecado eu orar para as pessoas serem abençoadas? Eu não disse isso. Mas só isso? Investir só nisso? O tempo todo nisso? Só isso? O evangelho da pregação da graça que salva é secundário? É em terceiro, quarto plano? Não deveria ser a prioridade? Não deveria ser aquela prioridade? Porque a salvação das pessoas é mais importante do que qualquer coisa? Porque todo mundo passa. Tivemos aí em Petrópolis, em várias partes do Rio de Janeiro aí, aquelas pessoas tinham agendado que aquela lama iria matá-las, que aquelas águas iriam levá-las. Estava agendado. As pessoas têm agenda, na agenda dela, bem, hoje vai ser o dia que eu vou morrer. Então qual é o meu trabalho como mensageiro de Deus? Alertar as pessoas o seguinte: olha, se você morrer sem ter aceitado Jesus, você arrumou um problema para a sua eternidade. Você não quer ter problema na eternidade? Aceite Jesus como seu Salvador. Abandone esse mundo. Seja de fato e de verdade uma pessoa que seja entregue a Jesus e viva a nova criatura. Longe deste mundo. Tá certo? Meus irmãos e minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Os sinais já estão presentes nos nossos dias, em vários lugares. E este mundo vai ter um fim. Vamos nos preparar para a vida eterna, nos entregando ao Salvador. E só há salvação em Jesus. O Filho de Deus que veio nesse mundo, em forma humana, pagou o preço para que nós pudéssemos um dia estar na eternidade. Se entregue para Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.